Olá, olá, estamos ouvindo? Tá saindo o áudio direitinho? Tá dando para ouvir. E agora, você já mandou o link? Vou enviar agora. Vai falando que o pessoal já tá ouvindo. Olá, boa noite. Estamos entrando ao vivo agora. 4 minutinhos aqui no meu celular. Mas estamos também testando, vamos mandar o link para todos os e-mails e vocês vão receber já. Vamos hoje conversar com a Suzana Fúcio, que é odontopediatra, e ela trouxe várias coisinhas aqui, ó, que a gente que é mãe fica com o olhinho brilhando quando vai comprar ou quando alguém oferece, e ela vai tirar todas as dúvidas pra gente. Olha só o que eu vi por aqui, ó. Alguém conhece isso? Então, às vezes tão recomendado nas maternidades, sim, né? Infelizmente. Ai, Jesus. E eu sou Kate, desculpa, não me apresentei, sou Kate Washington, sou jornalista, marketing digital e tenho uma bebê que é a Yasmin, que tem 7 meses. O pessoal tá entrando, ó, a Adriana já tá por aqui, falou que admira muito o seu trabalho. Adriana Matsubara. Ai, bacana. Vamos entrando e enquanto isso a gente vai fazendo uma pequena apresentação. E eu tô nessa fase agora, ó, do copo de transição e eu vejo tantos. Tem o de bico rígido, que eu fico meio perdida, mas a Suzana vai conversar com a gente aqui sobre tudo isso. Né, Suzana? Isso. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui participando do workshop online do Maternidade Mais Leve. E o assunto hoje a ser abordado é sobre a relação entre a amamentação e a dentição. Eu sou odontopediatra já há 13 anos, trabalho com odontologia para bebês e consultoria em amamentação também. Então, qual seria, no caso, o que a gente vai começar a abordar, né? Então, qual a importância de um odontopediatra se preocupar com a amamentação, incentivar a amamentação? Então, começando, né? O que eu devo me preocupar? A gente vai começar daqui a pouquinho, a gente só tá esperando chegar mais gente. Temos quantos seguidores? Quantas Temos pessoas 4 online? pessoas, 5 pessoas. Ó, as o pessoas pessoal- estão entrando, eu acabei de enviar o link. Isso, as pessoas estão recebendo o link e estão entrando. Legal. E é bom a gente lembrar que esse workshop online é o primeiro do segundo encontro Maternidade Mais Leve, que faz parte da Rede Nona Lua, que tem a Marcela Buchala, a Suzana Fúcio, a Carol Marques como psicóloga, tem, vou lembrar o nome de todo mundo, a Juliana Souza, nutricionista, a Márcia Benalha, consultora de sono e também de aleitamento materno, doula, tem a Carolina Iná, que é a consultora de aleitamento materno, também trabalha com carregadores. Temos, eu não vou esquecer ninguém. Os tambores. Os tambores, na verdade está representado pela Carol Marques, que é psicóloga, especialista em desenvolvimento infantil. E todas essas parceiras do Nona Lua, também a Marcela, vão estar aqui participando desse workshop online. Esse é o primeiro com a Suzana, que vai tratar sobre dentição e aleitamento materno. Então, assim, tirar todas as nossas dúvidas e vocês fiquem à vontade para encher a Suzana de perguntas, porque mesmo se ela não conseguir responder agora, já estou vendo que tem alguém falando ali embaixo, ela vai responder todas, todo mundo ela vai responder, então não fique nervosa se acontecer dela não responder, mas a gente também tem um tempo, né? Vocês têm o tempo de vocês, a gente também, mas a gente vai fazer o máximo para responder todo mundo. E amanhã a gente vai ter a Marcela Buchala falando sobre a importância da rede de apoio, tanto para a gestante quanto a mãe no puerpério. Então a gente convida vocês a estar conosco agora. A gente já vai começar aqui com a Suzana Fúcio, que vai falar sobre aleitamento e dentição. E também amanhã e nos outros dias. Vocês devem estar nos seguindo na nossa página e também fizeram o cadastro no site, lá está toda a programação. Então convidem as pessoas para participar, para tirar dúvida, uma amiga, uma prima, alguém que precisa estar batendo esse papo. Temos já quantas pessoas, Adi? Estamos em 7 pessoas. Já estamos em 7, as Muito, pessoas vão entrando, né?
e eu acho que a gente já pode começar. Nós vamos abordar 3 temas, né? Que é... Fica à vontade. A gente vai iniciar falando sobre a relação do aleitamento materno com a saúde bucal, vai entrar um pouquinho, né, na parte da confusão de bicos também, né, que gera muita dúvida entre as mães e é um problema muito presente, sim, infelizmente, sim. Né? E vamos falar um pouquinho também sobre a relação do aleitamento materno com a cárie, né? Sim. A gente vai abordar algumas coisinhas. Na verdade, a gente, dentro do encontro e a necessidade da gente fazer esse bate-papo é porque existem muitas dúvidas. E dentro da rede Nona Lua é constante. Eu sou uma mãe lá que estou sempre colocando minhas dúvidas lá, e acho que muitas também. Porque a gente ouve tanta coisa e são tantas coisas que chegam até a gente que a gente fica perdido. Não importa se é mãe de primeira viagem, ou de segunda, ou de terceira, sempre tem essa influência, né? Até da maternidade. Eu fui orientada a dar chupeta para minha filha dentro da maternidade. Maternidade, da família, tem muita influência, né? Então, fica à vontade. Então, quanto mais as mães tiverem informações, né? Melhor para a saúde como um todo do seu filho. É verdade. É isso que a gente fala muito na nossa rede, o empoderamento. Que a gente também vai falar sobre isso aqui no nosso workshop, mas isso é daqui a algum tempo. Pode começar? Pode. Então, o que a gente vai falar? Porque o odontopediatra precisa estimular o aleitamento materno. Então, o aleitamento materno, ele é responsável pelo desenvolvimento e amadurecimento de várias funções da boca. A começar, quando um bebezinho, ele é recém-nascido, ele possui uma situação na sua boca que é para facilitar a saída pelo canal de parto. O que é isso? É a mandíbula, que é o ossinho de baixo da boca do bebê, um pouquinho mais para trás. Isso chama retrognatismo. Eu trouxe algumas imagens para ajudar, para ilustrar, né? Então, aqui um bebezinho novinho, a gente enxerga que a posição do queixinho dele é um pouquinho mais para trás. E isso é normal. Mas isso é normal quando se é bebê e vai alterando com o decorrer do desenvolvimento da criança. Se isso não é alterado até a fase adulta, esse é um problema vira um problema de oclusão, né, que depois precisa ser corrigido não apenas com aparelho ortodôntico, mas inclusive com cirurgia. E onde a amamentação favorece esse crescimento mais bonito, mais harmonioso da face? É no movimento da ordenha. Nossa. A ordenha é o movimento que o bebê faz no seio materno para remover o leite, né? E esse movimento não é o mesmo da mamadeira. Sim. Na mamadeira é feito um movimento que chama simplesmente sucção. Então é como se a gente fosse beber num canudinho. A criança vai sugar a mamadeira, né? Sim. Diferentemente de todo o movimento que o bebê faz no seio. É verdade. Então o que acontece? Quando o bebê pega o seio, ele trabalha em torno de 14, 15 músculos. Nossa. E são os músculos da mastigação. Então a ordenha do seio é considerada a primeira mastigação do bebê, porque os músculos da mastigação estão sendo amadurecidos, estimulados. Então, assim, além da gente ter todo esse benefício do aleitamento, quando ele está sugando ainda tem da mastigação, que também pode relacionar com a fala. Exatamente. Todas essas funções da boca. Que perfeito. Então, quando esses músculos eles trabalham bem na amamentação, normalmente são crianças que não vão ter problemas com a fala, né? Porque são os músculos que vão falar também depois, né? São os músculos que vão ajudar a engolir, né? Então, todas essas funções da boca, inclusive a respiração também. Então, a criança que suga o seio tem que manter a boquinha no seio e não vai respirar pela boca. Quando são os bebês que mamam apenas na mamadeira, normalmente eles desenvolvem um tipo de respiração que é misto, isso é, pela boca e pelo nariz, ou inclusive pela boca. Então, o aleitamento materno, trabalhando todos esses músculos, vai favorecer o desenvolvimento da mandíbula, que é esse ossinho de baixo, igual a gente viu na imagem, que foi demonstrada, assim como todas as outras funções da boca. Então, o que a gente observa? Posso continuar aqui mostrando a imagem, Kate? Vou deixar com você. Então, essa imagem aqui é o bebê abocanhando o seio. Então, são imagens que são facilmente encontradas na internet, mas a gente selecionou para poder visualizar um pouquinho essa parte técnica, teórica que precisamos abordar aqui.
Então, quando o bebê pega o seio, ele precisa abocanhar muito bem esse seio, abrindo bem a boquinha. Os lábios, eles devem ficar como se fosse a boquinha de peixinho, né? Conhecida da pega correta. Sim. Então, os lábios bem apoiados no seio. E quando a boquinha está fechadinha no seio, o narizinho que vai respirar. Então, são todas as funções junto, né? Assim, a gente vê foto e parece muito fácil, mas é muito difícil essa pega, muito né? difícil. É um aprendizado para a mãe e para o bebê. O bebê, a partir da 10ª semana no útero, já começa a sugar o polegar, né? Como já um treinamento de sobrevivência, porque quando ele nascer, ele vai ter que sugar. Né? O bebê engole o líquidozinho lá de dentro do útero, né? O líquido amniótico, treinando a engolir o leite materno. Então, é todo um treinamento. Que legal. E que depois a amamentação vai continuar esse treinamento para depois vir a necessidade de mastigação, de fala, enfim, é toda uma sequência de desenvolvimento. Que legal. Né? E o que acontece? Para o bebê ordenhar o seio da mãe, ó, mais uma imagenzinha aqui. Então, aí seria a boca do bebê no seio da mãe. Então, a gente vê que o mamilo, ele se estica na boca da criança, se adaptando à boca da criança. E vai lá atrás, lá no fundo do céu da boca, né? Essa é uma capacidade que só o mamilo tem. Os bicos de mamadeira não tem, né? E aí, como que ele trabalha? A linguinha do bebê, ele apoia o seio da mamãe para massagear e fazer essa ordenha, a retirada do leite do seio. A língua faz como se fossem movimentos de onda, massageando o seio e engolindo, massageando o seio e engolindo. Então, é um trabalho de língua, um trabalho de lábio, de céu da boca, de vários músculos ao mesmo tempo, propiciando só consequências positivas depois das bonita, gente, é isso, né? É muito legal, né? É uma visão, assim, de como acontece, né? Anatomicamente. Então, tudo isso tem um porquê, né? A língua precisa trabalhar, o lábio precisa trabalhar. E aqui, né, existe uma diferença de língua quando ele mama o peito e mama a mamadeira? Existe muita diferença. Porque no seio, a língua ela tem que ir pra frente. Sim. E depois trabalhar com as ondas de massagem. Na mamadeira, a língua se postura pra trás. E não precisa massagear. E não precisa massagear. A língua precisa simplesmente cuidar para essa criança não se afogar. Porque o fluxo de leite da mamadeira é constante, é diferente do seio. Sim. Então essa é uma outra importante diferença, né, da sucção no seio e na mamadeira, é o fluxo de leite. Sim. E isso também contribui para a confusão de bicos. Entendi. Né? E isso é mais fácil pro bebê? Ele colocar sugar na mamadeira? Colocar a língua lá para trás do que ficar fazendo... Sim e não, né? Ao mesmo tempo, se for pensar fisiológico, né, em todo o desenvolvimento intraútero, o natural para o bebê seria sugar o seio. Então, ele tem que fazer uma adaptação para aprender a mamar na mamadeira. Entendi. Só que, em contrapartida, como é diferente do seio, aí acaba interferindo no aleitamento materno. E a gente já posso acrescentar? O quê? O que temos aqui? Porque aí a gente falou da diferença do bico da mãe e do bico da mamadeira. Isso. Mas e esse bico aqui, ó? Vocês estão vendo? Conhece? O famoso bico de silicone? Vendem que ele é bom pra gente, porque tá aproximando o bebê e é muito fininho, então tá como se fosse próximo. Mas ele tem um bico que é como se fosse uma mamadeira. Ele é um bico de borracha, né? Então ele não deixa de ser um bico artificial, como o da mamadeira. Ele não vai ter a mesma elasticidade, a mesma textura que o seio, né? Ele não vai se adaptar à boca do bebê. Na verdade, é a boca do bebê que vai se adaptar. E nesse bico a língua dele fica para trás. A língua fica para trás também. Então é como se fosse uma mamadeira. Como se fosse uma mamadeira. Então, além de evitar de que o bebê tenha um contato direto de pele a pele com a mãe, né? Às vezes tem algumas indicações quando o seio está machucado, só que acontece um atrito entre esse bico de silicone e a fissura, às vezes ainda piora. Né? Então, o que vem então como uma solução... Nem sempre pode ser. Nem sempre é a solução. E aí, quando a mãe quer se livrar do bico, a criança acostumou com esse bico. E aí não pega o seio da mãe mais corretamente
e machuca. Nossa. Infelizmente, os bebês, às vezes, nas maternidades já aprendem a mamar no seio da mãe com esse artifício, que não é indicado. E por isso vem as dificuldades da mãe, quando vai pra casa, ter que lidar com aquela situação, Com que é aquela tirar... insegurança, né? E se eu tirar, meu bebê não vai mamar direito, não vai ganhar peso. Aí vem a E todas família, aquelas... né? Exatamente. Nossa, que complicado. Isso. Então aqui tem mais uma imagenzinha para vocês verem como é a boca do bebê na mamadeira. Nossa, muda totalmente, né? Então não tem boca muito aberta, não tem boca de peixinho, então esses lábios do bebê eles vão ficar pouco estimulados. Vai ser uma musculatura fraca ao longo do tempo, né? Ali embaixo tem algumas ilustrações menores, mas mostrando o bico da mamadeira dentro da boca do bebê. Então a língua não fica na mesma posição do seio, né? Realmente é a boca do bebê que se adapta para ele não se afogar, na verdade. Sim. Porque a mamadeira, o fluxo é muito rápido de leite, né? No máximo em 3 minutos esse bebê já tomou todo o leite, o conteúdo da mamadeira. Então a criança, na verdade, põe a linguinha para trás até para se prevenir de um engasgo, de um afogamento, e essa língua acostuma nessa postura. Só que aí o que acontece? Às vezes as mamães precisam complementar, em função até de indicação médica, abaixo do de peso. Cada caso é um caso. Cada caso né? é um caso. Então a gente não está aqui para julgar. Com certeza. Né? Com Mas certeza. no caso, se eu tenho essa opção de escolher, né? A gente precisa aqui, como odontopediatra, enfatizar, né? Todos os benefícios também para a saúde bucal. E ajudar, né? Às vezes esse diagnóstico da necessidade do complemento é bem importante ter tanto um pediatra quanto uma consultora de aleitamento materno, porque a gente sabe que tem vários tipos de atualização profissional. Exatamente. Né? Então, alguns mais atualizados, outros não, uns humanizados, outros não. Então, a gente precisa dessa rede, e até mesmo a rede de apoio é importante para isso, para né? tirar as dúvidas. Porque é o momento do desespero, de não sei o que fazer, meu bebê está perdendo peso, tem uma pressão da família, tem até a nossa como mãe, né? A gente não quer isso pro uma nosso cobrança bebê, enorme, isso. né? E a gente fica na dúvida, realmente, como eu falei, importa se seja a primeira viagem, terceira viagem, a gente tem essa dúvida. Afinal, a gente só quer o melhor para o nosso bebê, né? Exatamente. E aí entra a importância também de repente, esse complemento ser dado no copinho. Exatamente. É a alternativa mais indicada. E o que é isso? Você trouxe esse copinho aqui? Esse é um copinho, medidor, isso, né? que é bacana para você armazenar o leite materno, congelar, então já tenho aproximadamente ali quanto eu preciso congelar para o bebê, quanto vai ser usado naquela mamada, né, na mamada teoricamente, e aí já fica o copinho também. É uma sugestão, mas na verdade pode ser dado em caneca, em copinho de cachaça, sim. qualquer copo sem bico, inclusive prematuros, né, nas maternidades, nas UTIs já fazem utilização do copinho, e esses bebês sim têm chance de pegar o seio. Se eles são amamentados lá, né, alimentados pela mamadeira, às vezes dificilmente necessitam vão pegar o ficar, né? seio. Então, a mamãe precisou trabalhar, ou precisou se ausentar, preciso da mamadeira? Não precisa, né? Sim. Claro que para dar o leite do copinho é importante um treinamento, né, uma orientação, porque ainda é um bebê que está desenvolvendo os reflexos, né? Mas... Uma das mães aqui... Opa, gente, já tem pergunta? Tem a Thay, não sei exatamente se assim se pronuncia. Ela diz que quer correr de chupeta e sabe que os dois são ruins, mas ela pergunta, entre chupeta e mamadeira, o que seria pior por causa da pegada? E essa foi difícil, hein? Eu acho que essa foi O que difícil. prejudicaria mais o aleitamento? Ela pergunta exatamente isso. O que prejudica mais o aleitamento? Chupeta ou mamadeira? Na verdade, tanto a chupeta quanto a mamadeira vão atrapalhar em alguns sentidos, né? Vão atrapalhar com a confusão de bicos, né? E vão atrapalhar na questão da produção de leite. Até eu ia abordar um pouquinho mais pra frente, né? Mas enfim, quando o bebê ele suga a chupeta ou ele faz o uso da mamadeira, mesmo que seja como uma complementação, ele está deixando de estimular aquele seio a produzir o leite. Sim. Por quê? Porque não está sugando o seio. Então, Então, quando a mamãe pratica a livre demanda, a produção de leite é uma. Se não é
praticada a livre Sim. demanda, porque muitas vezes é introduzido a chupeta nos momentos de choro dessa criança, a produção de leite começa a cair. E pode ser uma consequência da outra, porque a gente fala, meu leite secou, meu leite diminuiu, não dá mais... Exatamente. Mas ele pode E fazer às essa vezes não relação. associa que seja a causa da chupeta. Então, só fazer o aleitamento materno exclusivo, isso é, sem a mamadeira, mas com a chupeta também tem altas chances de promover o desmame precoce. Mesmo que seja aquela pra ela dormir, aquela chupetinha rápida, assim, eu tiro logo. Eu tô tentando, viu? Dentista, né? Meio suspeito pra ainda falar tem de isso, chupeta. né? Porque além do aleitamento materno, pode causar a questão da formação da Vários cavidade. outros problemas, né? Vários problemas. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou um documento muito recente, bem bacana, falando sobre esses prejuízos que a chupeta levam à boca da criança, né? A longo prazo. A Silvia perguntou aqui justamente assim, ó. Aquelas chupetas que dizem se assemelham ao bico do peito, é mito ou existem de verdade? Atrapalha o aleitamento? Silvia, ela trouxe várias, aqui ó, essa tem um pouco mais, essa parece até meio, né, um bico de peito, não sei se vocês conseguem ver direitinho. Tem as ortodônticas, né? Tem essas ortodônticas que todo mundo fala. Que essas E não essa não tem promoveriam grandes problema. problemas. Mas e aí, Suzana, a bola tá com você. Na verdade, qualquer modelo de chupeta vai causar prejuízo, disfunção que a gente fala. Sendo chupeta. Alteração oral. Sendo chupeta. Qualquer chupeta. O negócio é, se eu já dei pro meu filho, eu vou controlar essa frequência. Eu vou dar o menos possível e tirar o quanto antes. Entendi. Porque mesmo as chupetas que imitam o seio, o bico não é igual o mamilo. Nunca vai ser, Né? Em cor, em textura, em cheiro, em elasticidade, em sabor. Então, nada vai ser semelhante, né? Nenhuma fórmula infantil, né? Felizmente ou infelizmente, vai ser idêntica ao leite materno, assim como as chupetas idênticas ao mamilo. Então, todas vão provocar algum tipo de prejuízo, sim. Nossa, o papo tá bom. Eu tenho mais uma pergunta, mas eu quero ver quantas pessoas a gente tem online. Temos 21 pessoas. 21 pessoas. Eu quero ressaltar que esse é o nosso primeiro encontro do workshop online, do Encontro Maternidade Mais Leve, que faz parte da rede de apoio Nona Lua. Então, nós estamos aqui hoje com a Suzana Fusco, que é odontopediatra, e ela está tirando várias dúvidas em relação ao aleitamento materno e dentição. E a gente está falando exatamente agora sobre a questão de confusão de bico. E também quero lembrar que no dia 21 de outubro vamos ter o nosso encontro presencial aqui na Casa Girafa, onde vai reunir várias mães que são especializadas, são especialistas em temas como sono, aleitamento materno, extragestação, empoderamento feminino, dentição, nutrição, introdução alimentar, BLW, rede de apoio, tudo que nos cerca desde o momento que a gente descobre que somos mãe, que vamos ser mãe, que estamos gestantes, e da fase do puerpério, que pode durar até os 15 anos. A gente conversa na rede de apoio que o puerpério não termina com 40 dias, 1 ano, 2 anos, é eterno. E agora a gente vai ter mais uma pergunta. Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para a Suzana, para ela ir pensando. E a relação chupeta e dedo? Porque eu mesmo já ouvi várias vezes que é melhor chupeta do que dedo, porque chupeta tira, dedo não tira, dedo é para vida. E é normal que o nosso bebê chegue a uma fase e meta o dedo na boca. Isso. E fique lá por muito tempo, descobrindo, babando, e todo mundo falando, cadê a chupeta, cadê a chupeta, chupeta? E aí? Mas antes eu queria falar pra você, você já entrou no nosso site? Já se cadastrou lá? cadavrocomunicação.com/maternidade mais leve só. E você vai saber muito mais detalhes sobre também os outros dias do workshop que vai estar começando hoje, vai até domingo, dia 8. E cada dia vai ser um especialista, vai ser um profissional conversando com a gente sobre um tema muito importante, relacionado tanto também com a gestação até o puerpério, como eu falei. E lá você também vai ter informações sobre o nosso encontro presencial, onde também vai ter a Suzana, que faz um trabalho muito bom com oficinas aqui no Nona Lua, que também vai estar lá tudo explicadinho.
mas me fala. Não foge. Chupeta e dedo. O que acontece é o seguinte, o dedo é fisiológico, né? Se a gente for comparar o bico da chupeta com o dedo é fisiológico porque ele já pertence ao corpo do bebê, ele já treinou sugar dentro do útero. Sim, minha filha, a gente fez uma útero, ela tava chupando o dedo, eu fiquei meio desesperada. É o treinamento para sugar o seio, né? A natureza é linda. Sim. Então, o que acontece? Quando o bebê suga o dedo, mesmo que seja o polegar, numa posição indicativa de que, nossa, meu bebê vai sugar o dedo para sempre, Sim. né? Quando o bebê suga o dedo nessa posição, ele coloca a linguinha aqui embaixo do dedo. Então, a posição de sugar o dedo é mais próximo a sugar o mamilo, na verdade, do que sugar a chupeta, né? O que acontece? Tirar a chupeta é fácil? Não é. Pelo menos assim, eu como profissional, assim como eu não indico um desmame de seio de uma maneira abrupta e traumática, não vou indicar desmamar da chupeta, né, de uma maneira abrupta e traumática. Então, não é simples tirar os hábitos assim, joga no lixo e acabou. Porque se a criança ela não satisfez essa necessidade de sugar na chupeta, ou no dedo, ou no mamilo, né, o que essa criança vai desenvolver? Vai sugar a língua, vai sugar lábio, vai roer unha quando for maiorzinha, vai ficar mordendo lápis na escola. Sim. Porque a fase oral dela, né, essa questão de necessidade de sucção, não foi saciada, preenchida. Gente. Então, é natural que os bebês se descubram até os 6 meses, mãozinha na boca, dedinhos, às vezes quer pôr o dedo da mãe, que você me contou, né? A Yasmin põe o dedo da mãe na boquinha dela, né? Ela tá mamando, ela coloca o meu dedo lá, eu faço calma, filha, é muita coisa. Então, é o normal esse tempo de curiosidade, de descobertas. Até os 6 meses, o que chegar pertinho da boca deles vai para a boca mesmo e vai sugar qualquer brinquedo, qualquer objeto, que seja o próprio dedinho deles. E a tendência é que isso vá diminuindo com o tempo, porque depois entra a mastigação, entram outros movimentos, outras funções na boquinha e o sugar o dedo vai perdendo o interesse. E além disso, quando a criança já se encontra num desenvolvimento de brincar, de pegar as coisas, se a criança está com a chupeta na boca, ela tem as mãos livres para brincar. E quando a criança chupa o dedo, suga o dedo, ela vai ter que largar esse dedo para ela brincar, para ela segurar um brinquedo, né? Então, o hábito vai se perdendo mais naturalmente do que a chupeta, digamos então a gente não precisa ficar tão desesperado. Não, sem ficar neurótico e sem ouvir esses palpites de família que grava isso. Eu sei que chega a todos os ouvidos de mães, mas é natural e a gente tem que encarar isso como natural para, né, não virar mais uma cobrança. Né? Meu bebê vai sugar o dedo e agora é o fim do mundo, põe luva, fica tirando, briga com o bebê. Não precisa todo esse estresse. Que bom, que bom. E isso talvez é um estresse menor do que depois ter que tirar a chupeta. Sim, com certeza. Olha que legal. A Carolina Iná, nossa querida, veio aqui trazer a participação. Aliás, temos gente, tem Malela Chagas do Rio de Janeiro, um abraço, obrigado, tá adorando, a Thay também tá adorando. E ela fala, Carolina, né, que ela começou a dar chupeta pro meu primeiro filho só para dormir. E com o passar do tempo, acaba oferecendo a cada vez, porque ele acordava mais vezes e ela sofria muito com a privação de sono. Então é realmente difícil, né? Mesmo quando você introduz, né? Muito legal falar sobre sono. Nós vamos falar com a Márcia Benária na quinta-feira. Vai ser um workshop online só falando sobre o sono do bebê, o que a gente faz quando a gente está desesperado. Quem não fica? Acontece com toda... E não é só o recém-nascido, são várias etapas que o bebê muda. Principalmente também quando está nascendo os dentes. Tem esse tipo de alteração, né? Tem um desconforto que interfere, né, no comportamento do bebê, na fome do bebê. O bebê não quer comer, não quer dormir, fica irritado, né? Mas esse é um assunto que aí a gente vai abordar, ou a gente vai falar na quinta-feira, ou nas oficinas. A gente vai falar tanto no workshop online, na quinta-feira, com a Márcia Benária, tanto nas oficinas que tem presencialmente aqui no Nona Lua, e também no nosso encontro presencial, que vai ser no dia 21 de outubro. Acompanhe o nosso site, acompanhe a nossa página, que a gente vai falar durante um tempo como participar, né?
Certo. Mas você já pode se cadastrar lá no kwcomunicação.com/maternidade mais leve. Se cadastra, diz qual é o seu interesse de participar do encontro presencial e também do que você quer receber mais de informação, que a gente está com as nossas especialistas sempre passando esses detalhes. Tem mais perguntas, Ladir? Não, por enquanto ainda não. Não, você pode continuar fazendo suas perguntas, que a Suzana vai continuar fazendo umas explanações aqui. Isso. A gente falou de quase tudo. O que falta da gente falar daqui? A gente estava comentando sobre a chupeta, né? Sim. Sobre se teria um bico ou outro, né? Mas... melhor, se para interferir menos na amamentação. Então, todos os bicos vão interferir na amamentação e vão interferir nas funções orais do bebê. O que é as funções orais, né? É a fala, é a respiração, é a mastigação e a sucção do seio também. Então, vai alterar todo esse padrão. Então, aqui, ó, vamos mostrar, Kate, a imagem da chupeta, ó, tanto no caso da chupeta ortodôntica, quanto aquela chupeta mais de bolinha. Sim. Né? Todas elas alteram a posição da língua. Então, a língua fica baixa, em vez de ficar lá no céu da boca. Né? A chupeta faz uma pressão no céu da boca, alterando o crescimento do osso do céu da boca. E tudo isso vai ser consequência futura, né? E assim, meu bebê, não é o caso da minha, mas uma mãe fala, não, isso não tem problema. Meu bebê pega a chupeta e mama tranquilamente. Mas existem estudos que falam que bebê que tem confusão de bico desmama mais cedo. Tem. É isso? Sim. Desmama em função dessas duas coisas, da confusão de bicos e da queda na produção de leite, né? Então a mãe fala, meu leite foi diminuindo, Ele secou. continuava com fome, eu tive que dar... Aí entra com a mamadeira e aí vira aquela bola de neve. E ao mesmo tempo, quando o bebê é um bebê que, digamos, não foi amamentado, né? E suga a mamadeira, como eu comentei, o tempo de sucção ali do líquido é 3 minutos em média. E aí essa necessidade do bebê fazer a sucção não nutritiva, que a gente chama, que é o estímulo de sugar para se acalmar, para melhorar uma cólicazinha, para pegar no soninho, né? Para muita coisa essa sucção serve, né? Aí a mãe fica perdida. Ai, mas meu bebê só chora e tá faltando sugar, e aí entra na chupeta. Então, normalmente elas estão muito juntas, a mamadeira com a chupeta. E aí vai interferir se tiver o seio junto, o seio vai acabar ficando de lado aí nessa situação. Né? Então a mãe tem que entender, né? Que uma coisa leva a outra. Eu acho que a melhor coisa é a informação. Né? Então, quem vai fazer a opção é a mãe. Sim, né? Sim. A gente não tá aqui pra julgar, falar o que é isso. A gente mostra o que é. Isso, as pesquisas mostram que se a mãe está amamentando e não, eu quero dar chupeta porque já é cultural na minha família, isso existe muito, né? Então, já tem pesquisa que mostra que as chupetas são oferecidas desde o primeiro dia de vida até a primeira semana de vida. É o momento, assim, de mais introdução de chupeta. Então, parece que o bebê nem pediu, ainda nem mostrou se vai chorar, se não vai chorar, se vai dormir, se não vai dormir. Mas, culturalmente, a família já introduz a chupeta, já leva para a maternidade a chupeta. Já ganha, né, no chá de bebê. Já faz parte do enxoval, infelizmente. Mas as mães têm que estar cientes que está correndo um risco. Meu sonho é amamentar. Mas a chuvinha do bebê de chupeta, estou correndo risco sim desse bebê ser desmamado precocemente. É um conhecimento, né? A Sheila, inclusive, pergunta se teria algum tempo de sucção com uma margem de segurança que não prejudique, ou qualquer tempo de sucção já atrapalha. O tempo de sucção da chupeta? Eu entendi que seja isso, Sheila. Porque o que acontece? A gente indica aqui, se a chupeta foi dada, que seja dado e usado o menos tempo possível. Sim. Então, para acalmar, para dormir, pronto, tirou essa chupeta. O problema é que até como a Carol Iná relatou, né, começa dessa forma e depois vai virando um hábito mais constante. Então, não existe um tempo seguro, até porque entra muito a questão genética. Então, esse crescimento do osso, a musculatura, o padrão de face, tudo isso tem geneticamente. Então, se é uma criança que geneticamente já tem uma tendência a ter um problema de mordida, pode usar um pouco tempo a chupeta e isso já tem resultados ruins.
Então é complicado para o profissional assegurar, né? Sim. Se chupar 5 minutos... É a meio chupeta roleta perdeu. russa, né? É roleta russa, exatamente. Ó, eu vou dar um depoimento que, sei lá, você pode puxar minha orelha. A gente tentou dar pra minha filha, porque era um escândalo pra tomar banho, pra trocar fralda e aquela coisa, né? Eu tentei segurar o máximo, falei, vamos... Até mesmo porque eu sentia a dor dela estar chorando ali, aquele desespero. Mas ela não pegou. Eu fiquei muito feliz, claro, né? Então, Mas... foi bom você falar isso, porque tem pesquisa que mostra, inclusive que o aleitamento materno é um fator de proteção ao uso de chupeta e mamadeira e, consequentemente, aos problemas de oclusão ou mordida. Então, 92% das crianças que são amamentadas exclusivamente até os 6 meses de vida não vão pegar chupeta nem mamadeira. Nossa, que legal. Eles rejeitam, exatamente porque eles estranham. Assim como se eles acostumarem com a mamadeira e a chupeta, eles vão rejeitar o seio. Entendi. Né? Então, a questão é confusão de bico e adaptação ao bico. Se ela se adaptou ao bico do peito, é muito mais fácil dela só querer aquele, Exatamente, né? ela vai E recusar rejeitar. a chupeta e a mamadeira. Ó, existe uma saída para quem de repente está recebendo tanta influência assim para dar chupeta, talvez o bebê não queira, né? É praticar livre demanda, né? A gente está recebendo alguns cumprimentos, a Silvia está dizendo que está amando, a Sônia também, Que bom, a que Sheila. Que legal. E a Cíntia Souza, ela perguntou o que vocês consideram desmame precoce. Boa pergunta, né? Porque, olha, quando foi hoje, eu tava conversando com uma mãe que falou que a filha dela mamou até os 4 anos, tá? Que foi dentro de casa. Mas isso não é muito já adiantado, né? O que é recomendado? Eu acho que tem... A recomendação da Organização Mundial da Isso. Saúde, né? Então, não OMS, sou eu que estou né? falando, né? Seria o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Tá. Depois, a introdução alimentar, Sim. né? Sendo que o leite materno continua sendo o principal alimento até 1 ano de idade. Então, por isso que a introdução alimentar, a mãe não tem que ter aquela pressa de dar um pratão cheio para a criança com 6 meses e 2 dias, né? Então, é tudo questão de adaptação. O bebê vai acostumar com novas texturas, novos aromas, né? A Juliana Souza, nossa Sim. nutricionista, vai abordar isso com certeza muito bem. É isso que eu ia falar. E aí a recomendação é até 2 anos ou mais. Então, Não existe isso cabe à mãe e ao bebê definir, na verdade. Sim, até quando essa amamentação vai ser persistida, né? Vai perdurar no caso. Porque também às vezes existe necessidade, né? De repente é só para dormir, é só uma situação, ou a mãe também já não consegue levar, né? É um processo. É um processo. Existe uma recomendação da OMS, mas também existe caso a caso. Existe, mas de qualquer forma, se a recomendação é aleitamento materno exclusivo, digamos, até os 6 meses, tem mãe que às vezes chega pra mim e fala: ai, doutora, com 4 meses ele não quis mais mamar o seio. Não quis? Ou será que tinha a mamadeira e a chupeta envolvidas? Tem que ter Então todo- aí aconteceu um desmame precoce, né? Entendi. Tudo bem? Ficou claro? Ai, Se espero que tiver- sim. Acho que sim. A gente tem agora mais algumas perguntas, está vindo um monte agora. Esse é o tempo. Sobre- Eu só queria fazer um É. detalhe. Quem tá gostando, pode compartilhar. Compartilha que a gente já tem mais um tempinho. E se alguma mãe ainda quiser mandar perguntas, a gente vai fazer um balanço aqui. Vamos ainda completar essa questão. A Cíntia achou, ficou ótimo respondendo. Para a criança que já faz o uso de chupeta, tem uma idade ideal para tirar? Tem. A Geise pergunta, porque ela me preocupo com isso. Meu primeiro filho não pegou, mas hoje a Helena está com 1 ano e 8 meses, mas foi amamentada até 2 meses e meio. A Helena é uma fofa. Então, o que acontece? A orientação é que chupeta seja retirada, né, o hábito da chupeta até os 2 anos. Tá. Né? Por quê? Porque ainda é uma fase aí de crescimento ósseo, ainda tem dentinho de leite para nascer. Então, algumas pesquisas mostram que mesmo que tenha alguma alteração na boquinha do bebê, nos dentes do bebê, se a chupeta for retirada até essa época, muitas coisas a natureza vai levar para o lugar sozinho, né? Agora,
O problema é que quanto mais passa o tempo, realmente isso vai virando um hábito vicioso, né? E aí vai ficando mais difícil de ser retirado. Os bebês entendem mais, né? Que quando eles são pequenos, na verdade, a gente que introduz a chupetinha na boca deles no momento que a gente julga interessante ou necessário, Perfeito, né? Agora, quando eles vão ficando maiorzinhos, eles mesmos começam a procurar, tem a até pegar, apelido carinhoso, né? Às vezes tem uns que dão um apelido carinhoso, me dá sempre lá, né? APP. Isso, né? É, isso mesmo. Aí vira um objeto de apego e vai ficando cada vez mais difícil tirar. Mas é muito difícil. Tem alguma... Eu sei que não existe uma regra, não existe, mas existe algum tipo de orientação? Tipo, é a conversa? É difícil também conversar com uma coisa que ele tá apegado, né? É difícil e isso varia com a idade. Então, varia com a maturidade da criança. Se é uma criança maiorzinha, que já tem 2 anos, é possível fazer certos acordos, é possível fazer um reforço positivo quando ela consegue ficar sem chupeta, estimular para distrair a criança. Então, ao invés de um momento que ela ia ficar meio à toa com a chupeta, vamos fazer isso, vamos pintar, vamos... Então, estimular a criança com atividades mais interessantes do que sugar a chupeta. E aí, ao mesmo tempo, o uso vai sendo diminuído para a criança ser desmamada, entre aspas, dessa chupeta sem grandes traumas. Agora, quando são menores, aí é um pouquinho mais difícil, mas ao mesmo tempo a criança já não está tão apegada. É mais difícil no sentido de comunicação. Mas aí a mãe tem que ir controlando esse tempo. Você fala menores, menos de 1 ano? Isso, menos de 1 ano. Isso. Temos algumas outras perguntas, vamos lá. A Juliana, aliás, tem alguns temas, né? Antes disso, a Silvia ainda perguntou se tem alguma relação, de algum estudo, desse desmame precoce, muitas vezes causados pelo bico, com adultos obesos, diabéticos, se tem alguma relação entre o desmame precoce e isso ou não? Olha, eu queria dar mais ou menos um depoimento. Eu acho que até a gente já chegou a conversar sobre isso. A gente estava falando sobre a questão da mastigação. Estava conversando com a Juliana Souza, que é nutricionista. Deixa eu já encaminhar as outras perguntas, né, que dizem respeito aos primeiros dentes, quando devem aparecer, e a higienização tanto da gengiva quanto desses primeiros dentes aparecerem. Nossa, essas perguntas já começam. Já começa, né? Começou a vir. Essa questão da mastigação, eu não fui amamentada, eu fui na mamadeira. E eu tenho dificuldade de mastigar. Tipo, na minha infância toda, era meu pai brigando comigo porque eu não gostava de comer carne. E aquilo era muito cansativo pra mim. Eu tinha dificuldade, e eu ainda tenho uma certa dificuldade com isso, sabe? Então eu acho que isso cabe muito bem, né? Isso está relacionado com a minha alimentação, com a minha qualidade de vida, e começou na infância, com o bebê, e chegou até aqui, Exatamente. Tem pesquisa que mostra, por exemplo, sobre obesidade, né? Então, o bebê que mama no seio, ele vai controlar. Quando ele está saciado, ele solta o seio, na maioria das vezes, né? Existem raros casos que não. Quando está na mamadeira, praticamente se você encher a mamadeira, você vai dando naquele ritmo rápido e a criança vai aceitando e o estômago dilatando. Então tem algumas pesquisas que mostram assim, que até nesse controle da saciedade, o adulto que foi amamentado, ele está em vantagem em relação aos que não foram amamentados. Então são consequências sim para a vida toda, de prevenção de alergias, de otite, de obesidade, como foi citado, né? Então é prevenção de inúmeras doenças, né? Que o aleitamento materno pode providenciar. Que legal, que bacana. Aí a gente tem perguntas sobre dente, higienização. Quando costuma aparecer os primeiros dentes no bebê? Como que é essa higienização da gengiva e desses primeiros dentes? Esse é um tema muito vasto, né? Muita coisa, né? A gente já tem que encaminhar para o final, né? Você ainda tem mais algumas coisas, acho que dá para juntar tudo. O que acontece é que realmente quando a gente fala em dentes surgem muitas dúvidas, né? Em relação à higiene, a sintomas de dentes nascendo. São dúvidas comuns nos grupos de apoio que a gente participa. Sim, é verdade. E nas oficinas também, né? Então, eu posso responder essas dúvidas depois aí digitando com mais calma, né? Por causa do nosso tempo. E tem um caso a caso, né? Oficinas e tem um caso a caso, né? Tem.
Tem, por exemplo, né, falando aqui muito rapidamente do nascimento dos dentes, Sim. né? É normal que o primeiro dentinho possa vir com 3 meses de idade. Jura? Até 1 ano e 2 meses. Até 1 ano e 2 meses. Então o bebê pode fazer um aniversário de 1 ano lá nas fotinhos banhelinha. Ah, e todo Então, mundo perguntando, assunto, cadê os dentes do bebê? Então é um assunto assim que é bem amplo. Tem caso a e caso, né? vale a pena. Mas existe a conversar necessidade, uma coisa que eu não sabia, existe a necessidade desse bebê visitar um odontopediatra, ou já ter uma orientação para a questão da saúde bucal, mesmo antes de nascer os dentinhos? mesmo desde a gestação. Jesus, me É, ajuda. esse Fala seria disso. o ideal, né? Ah. Porque os dentes do bebê começam a se desenvolver intraútero já. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer o pré-natal odontológico, que é a consulta da gestante, já é uma super consulta de orientação pensando na saúde bucal do bebê. Sim, sim. Então, a coisa é muito precoce e quanto mais informações essa mãe tiver, menos esse bebê vai sofrer com cárie, manchamento nos dentes, enfim, muita coisa. Então, não passei na gestação. Posso ir com o bebê sem dentes no odontopediatra? Sem dúvida. Né? A gente vai orientar essa questão da higiene bucal, enquanto Legal. não tem dentes, o que fazer. Ou quando vierem os dentes, o bebê está irritado, o que eu posso dar para o meu bebê para melhorar esse desconforto. Então, é praticamente 1 hora de consulta e de muita conversa. coisa, né? É bastante assunto. E você faz todas essas conversas aqui na oficina, né? Isso, que na você tem. oficina a gente abrange desde a gestação, a boquinha sem dentes, depois a época de nascer os dentes, como cuidar, qual escova, qual pasta de dente, é bastante É porque assunto. de nascer o dente vem Vem uma uma infinitude de guarda-chuva, né, assuntos. de detalhes, né? Isso. Mas você pode deixar a sua pergunta, como a Isso. Suzana falou, ela vai responder todas, então ninguém vai ficar sem responder. Mas também se você quiser ter esse contato, estar mais próximo da gente, tem as oficinas e também vai ter um encontro, a gente já está quase terminando e eu vou reforçar mais uma vez, vamos ter um encontro presencial, é o segundo, Maternidade Mais Leve, onde vamos reunir a Suzana, a Marcela, a Márcia Benalha, que é consultora de sono, a Caroline Iná, que é consultora em aleitamento materno e também de carregadores. Tem a Juliana Souza e tem a Carol Marques, que faz parte de um projeto, que vão estar falando sobre vários temas. Um deles, que é a Suzana, que a gente está terminando agora o nosso workshop online, que foi o primeiro, que fala sobre aleitamento e dentição. Amanhã a gente vai ter mais a Marcela, que vai falar sobre a importância da rede de apoio desde a gestação, desde o momento que você descobre que vai ser mãe e que muitas se sentem perdidas, às vezes com o pai ou sem a rede de apoio de familiar. A gente também pode ter um acalanto ou uma busca nessa rede familiar, nessa rede de apoio das amigas, de profissionais, de mães que já passaram por a mesma coisa que a gente. E a gente tem todos esses dias a gente vai ter esse encontro online, das 8 às 9. Mas ainda não acabou, calma que pode ter mais perguntas. Tem, Adi? A gente está recebendo muitas perguntas, muitos parabéns, as pessoas estão gostando Parabéns. muito, falando parabéns meninos. A Thay, a Patrícia, a Juliana, a Márcia, a Cíntia, gente lamentando que chegou no fim. A Michele deu um depoimento muito interessante aqui, eu acho que vale a pena eu falar. Olha só, minha mãe, que é da geração dos anos 40, onde as mães eram ensinadas que o leite não sustentava, desmamou as 4 filhas por confusão de bicos. Olha E isso. todas as 4, sem exceção, tiveram sérios problemas dentários, saúde, tudo isso por causa da falta de aleitamento materno. Foi a Mary Pires. Muito obrigada pela sua participação. Bacana, Mais ou menos- reforçar tudo isso que a gente está falando, né? porque às vezes a gente fala, parece que... Não, mas é tudo embasado, né? Em pesquisas, tem embasamento científico e aquilo que a gente comentou, né? A gente não está aqui para julgar, mas as mães precisam saber que tem quem queira apoiar, né? Eu preciso tirar a chupeta, eu não queria que meu bebê desmamasse, mas de repente já está começando a rejeitar meu seio porque eu preciso dar o complemento. Então vamos buscar ajuda, tem alternativas, vamos aprender a dar o leite no copinho, né? Vamos tirar essa chupeta logo para reeducar esse bebê pegar o seio corretamente. Então existe saída.
Mas o primeiro passo é a mãe, né, ter informação e estar disposta a essas mudanças, né? Isso é ter a informação, saber que uma coisa leva a outra, que leva a outra. Você tem as opções. Você tem as opções na sua mão. Ok, é isso que eu quero, tudo bem. Exatamente. E é isso que é importante na rede de apoio. É esse ouvir essa orientação também humanizada, né? Com que certeza. Isso que é o diferencial também, né? Sem julgamentos, sem você tá certo, você tá errado, você tem que seguir isso. Existem opções, né? Isso. Temos mais perguntas? Tem a pergunta da Patrícia, falar um pouquinho sobre higienização ainda mais, né? Eu acho que foi uma Eu das acho que a gente questões pode. mais, né? A gente tem mais uns 6 minutos, acho que a gente pode. Já encaminhar, falar um pouco disso, E olha puxar aqui. os assuntos, apresentar. A mascote. Pô. A mascote. Essa mascotinha que tem, eu ficava sempre de olho nela, da Suzana, e olha o tanto de boca que ela tem. E isso a Suzana foi um recurso que ela inventou, que ela criou. Na verdade não, Não. né? Eu uso de uma amiga que ela vende esses produtos, esses bichinhos de pelúcia, e tem um mais lindo que o outro, mas justamente pra gente poder orientar as mães e de uma maneira lúdica com as crianças, né? Mostrar como se faz a escovação, quantos dentinhos tem, qual a sequência dos dentinhos. Então esses modelos acabam nos ajudando bastante. Ai, que ótimo, fofo. E essa foi uma homenagem à Casa Girafa. Ai, que fofo. Nós estamos na Casa Girafa, que é onde acontecem as reuniões da Rede de Apoio Nona Lua e as oficinas também que a Suzana dá aqui. Mas a pergunta foi sobre higienização, né? No caso, tem um monte de dente aí, mas no caso, eu vou ser um pouco mais específica, que essa pergunta foi muito ampla, né? Nasceu o primeiro dentinho da minha filha, acho que a gente já tá na fase ali. O que eu tenho que fazer? Eu já tenho que escovar? Já tem que escovar. Jura? Já. Porque a partir do momento que tem o primeiro dente, tem chance de ter cárie. E como que acontece a cárie? É a placa bacteriana que não foi removida com a escovação, junto com a alimentação, porque normalmente os dentes aparecem na época que a criança começa a se alimentar de outras coisinhas além do leite materno, né? Então foi até bom você entrar um pouquinho nisso, eu já tô puxando um pouquinho aqui, né? Que o leite materno já comprovadamente ele não causa cárie. Então, Então, se a minha bebê tivesse começado o dentinho com 3, 4 meses e tivesse no aleitamento materno exclusivo, eu não preciso me preocupar. Claro que eu vou higienizar, por quê? Porque já existe um dente, né, que vai acumular a placa bacteriana, ela já tem as bactérias na boca, e o leite materno ele contém a lactose, que é um açúcar natural, mas ele não é o causador de cárie em bebê, que infelizmente a gente encontra com frequência. Que bom, né? Agora já a mamadeira, né, tem a famosa cárie de mamadeira, que é uma cárie que acontece muito rapidamente, estraga os dentes do bebê. Então, vou reformular minha pergunta. Se a minha bebê não tivesse aleitamento materno, se ela tivesse no leite artificial, ou os dois, e se nascesse o primeiro dentinho... Muita escova. Olha isso! Muita escova. Então, o primeiro dentinho já precisa de escova de dente, de creme dental com flúor, que é uma coisa também que, infelizmente, muitos profissionais, tanto dentistas quanto médicos, orientam sem flúor, e essa não é mais a recomendação atual. Olha o quanto que ela tá falando, quanto que rende isso, né? Muita coisa. Mas sempre usado numa quantidade como se fosse um medicamento. Uma quantidade que deve ser controlada muito bem para não ter problemas para o bebê. Mas pensando em prevenção de cárie, né? Então até eu trouxe uma imagenzinha aqui. A gente já tá finalizando, só pra finalizar, mas essa é uma boquinha com cárie de mamadeira. Não sei se fica nítida a imagem aí, boca, né? Triste da gente então, ver. Infelizmente, chegam, né, para os odontopediatras esse tipo de situação e muitas vezes associada à mamadeira, ao hábito da mamadeira para dormir, a mamadeira de madrugada, o leite adoçado. E esses dentinhos daqui já estão nascendo? Esses daqui já estão nascendo com cárie, é isso? Não, eles não nascem com cárie, né? A cárie acontece... A cárie acontece... Aqui ele quebrou, né? Na verdade, a cárie destruiu todo o esmalte do dente e não sobrou mais nada. Então, infelizmente, essa situação acontece. Então, de novo, reforçando, né? O leite materno
dificilmente, não, né, ele não vai causar isso aqui. Isso aqui é falta de escovação e muitas vezes a mamadeira adoçada junto. Ah, e vamos terminar com uma E imagem olha que legal, bonita. também um depoimento legal aqui da Leila Chagas, né, que dá os parabéns, e ela diz: estou gestante de 24 semanas e já havia me informado sobre a confusão de bicos e os males dos bicos artificiais. Quando falo que não vou dar chupeta, me chamam de radical. Nossa sociedade não compreende mesmo. Não, E ó, vou falar, você tá com quantas semanas? 24 semanas. 24. Uma dica, você ignora assim, esses comentários, porque você vai levar essa confusão até seu filho ficar grandinho, ainda mais se ele chorar, ele vai chorar muito. Mas cadê a chupeta dessa criança? Então você vai assim, tá bom, acho que toda mãe já faz isso, que não dá, né? Então eu acho que é pra gente terminar, vamos terminar pra mamãe que tá gestante aí, mais uma vez mostrar uma foto bonita, pra gente terminar bem, que é a posição da boca correta, da pega correta, né? Exatamente. É como a boca do bebê deve ficar ao seio e dessa forma não vai causar dores na mamãe, não vai causar as fissuras e o bebê vai ser bem alimentado e vai ganhar peso também. Então esse é o fator mais importante na amamentação. Tá ótimo, Suzana, eu quero te agradecer muito, porque assim, eu como mãe também aprendo bastante com vocês e nessas conversas eu coloco também as minhas dúvidas, trago as minhas angústias, né, e as minhas vivências. Então eu quero te agradecer por esse tempo que você tirou para conversar com a gente. Eu acho que foi super produtivo, né? Então eu acho que você pode fazer a sua despedida e dar um abraço, pessoal. Tá certo, pessoal. Muito obrigada pela atenção, quem participou, espero que tenham gostado. As dúvidas que ficaram me coloco à disposição para responder por escrito depois. E participem do encontro presencial, quem tiver essa oportunidade, né? Quem não tiver essa oportunidade, às vezes pela distância, teremos várias conversas aí muito bacanas com as outras profissionais. E é isso, obrigada pela oportunidade, pela atenção de todo mundo. Obrigada a vocês, porque estão até agora. Quantas pessoas nós temos? Estamos em 15, 16. Em 15, 16 tivemos alguns picos de 20 e pouco, mas hoje nós começamos o workshop online e já estamos terminando aqui com a Suzana, que foi o primeiro tema que falamos sobre aleitamento materno e dentição. Amanhã vai ser com a Marcela Buchala, que é a idealizadora do Rede Nona Lua, que é uma rede de apoio que agrega mães gestantes no puerpério. Então estamos todas lá conversando, trocando as informações, e ela vai falar amanhã sobre a importância dessa rede de apoio, tanto familiar, quanto de amigos, quanto de profissionais, o que a mulher precisa buscar nesse momento que ela se sente às vezes perdida e às vezes com muitas dúvidas, mesmo tendo às vezes um grande apoio dentro de casa, mas às vezes são questões muito internas, né? São lutas e frentes que a gente tem que chegar, como a questão da chupeta, exatamente, como a questão da mamadeira, que vem as pessoas, amigos do seu marido, e te dão um conjunto de mamadeira e você faz o que com aquilo, né? Passa pra frente. Então, amanhã a gente vai estar conversando sobre isso, também das 8 às 21 horas. Vocês vão receber o link por e-mail. Então, se você quiser convidar mais uma pessoa para participar amanhã, você pode entrar no nosso site ou mandar o site para ela se cadastrar, que é o www.cadabcomunicação.com/maternidade mais leve. Lá tem uma área de cadastro, então você coloca o seu e-mail e você vai ficar recebendo nossas informações, nossas notícias. Lembrando que no dia 21 de outubro vai ter um encontro presencial, que vai ser a reunião de todas essas mães especialistas, profissionais humanizadas, aqui na Casa Girafa, que fica aqui na Vila Mascote, em São Paulo, Vila Mascote. Zona Sul. Então vamos fazer um encontro muito gostoso. Já tivemos o primeiro, que deu muito certo, tivemos um bom retorno, né? E agora a gente vai para o segundo, onde vai ser essa reunião, onde vai ser essa conversa, vai ser você podendo trazer o seu bebê, podendo trazer o seu acompanhante, que pode ser o pai, pode ser a mãe, e participar desse momento com a gente.
Se cadastre, fique com a gente, continue seguindo nossas redes, tanto Facebook quanto Instagram, que a gente vai dando mais informações sobre isso, né? Isso aí. Então tá bom. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Beijo nos bebês, um beijo em vocês. E amanhã a gente está aqui de novo com a Marcela. Agora a gente aguarda. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Deu tudo certo.